Então, beleza. Na aula passada, a gente então falou sobre, eh, a o glicocális, né, a função, as funções dele. Falei um pouquinho sobre reconhecimento celular, né. Então essa parede, essa membrana, ela possui receptores. Então, por exemplo, quando a gente pensa em glicose, a glicose ela está presente, por exemplo, nos carboidratos. Então, quando você tomou agora um café com açúcar, né, quando você comeu um pãozinho, um biscoito, isso tem carboidrato, logo tem açúcar, tem glicose. E aí, a glicose, ela para entrar na nossa célula, ela precisa de um receptor, né, um reconhecedor na membrana plasmática que reconhece, que se liga, por exemplo, à insulina, e a insulina abre o canal, né, esse receptor, ele permite a abertura de um canal da glicose para dentro da nossa célula. Então, a ce a membra a essa membrana plasmática, ela a função dela, além de proteção, também tem a função de reconhecimento. E o glicocálix que está presente nessa membrana, ele tem essa também tem essa função, né, de além de proteção, né, de retenção de nutrientes e enzimas, também do reconhecimento celular. Então, por exemplo, pode acontecer ali de ter um reconhecimento de uma bactéria invasora e impedir a entrada dessa bactéria na célula. Rejeição de transplante também ocorre bastante, né, por causa dessa questão do reconhecimento celular, tá bom? E aí, no finalzinho, eu tinha falado sobre, essa questão do do reconhecimento de contato, eh, um fenômeno, na verdade, chamado inibição de contato entre o glicocálice presente de uma célula e de outra, impedindo que essa célula se multiplique. Então, quando uma célula encosta na outra, impede a sua multiplicação. E essa multiplicação desordenada, gente, ela daria, por exemplo, eh situações em que poderiam formar os tumores, né, o câncer. A gente vai falar de câncer mais adiante, quando a gente falar de divisão celular, de núcleo celular, porque o núcleo é o coração da célula, é onde vem o comando, né, o DNA é onde que é um dos materiais genéticos, tem DNA e RNA, e ele que vai fazer essa, eh, ele que ativa a célula, ela possa fazer multiplicação. Então, o câncer tem tudo a ver com multiplicação celular, então você vai entender melhor quando a gente falar de núcleo. Mas o que eu posso te adiantar, porque tem na página 57 tem um parágrafo, 2 parágrafos na verdade falando sobre, reconhecimento celular e câncer, porque a gente acabou de falar de reconhecimento celular, e aí associamos agora o assunto câncer, tá. Então o que que seria o câncer? Seria quando a célula ela tem uma multiplicação desordenada. Então a célula, por exemplo, ela pode perder sua função, e aí ela começa a se multiplicar desordenadamente, formando o quê? Um tumor, tá. E existem, nesse caso aí, essa multiplicação, essa massa celular que é benigna e tem a massa celular maligna. Então a gente vai falar mais dela adiante, mas é só para vocês entenderem um pouquinho, que seriam então esses amontoados de células e dependendo da característica dessas células, elas podem se espalhar, muito fácil pelo organismo, pela corrente sanguínea, né, ou pelos vasos linfáticos. E aí esse crescimento desordenado faz com que cresçam, distribuam-se esse tipo de célula no resto do corpo. Logo, podendo, trazer, grandes prejuízos, inclusive a própria morte do indivíduo, dependendo, se não houver a intervenção correta, né. Então o que que seria uma intervenção? Seria o tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, e você tem inúmeros tipos de tratamento, cirurgias, né, você pensar num câncer de mama, então você pensa lá na mastectomia, em tirar, né, a glândula mamária e dependendo, às vezes até parte de fora da mama. E o que que seria a causa desse câncer, gente? Como ele ainda está sendo estudado, então são inúmeras causas, vai desde questões genéticas, tá?
até fatores ambientais. Lembrando que esses fatores ambientais são aqueles que mais causam câncer, ok? Lembrando que o homem, né, ele por ser um animal, ele está em contato com o ambiente. E esse ambiente, ele transforma também o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tenho a pele mais clara e eu pego muito sol, o que que vai acontecer com essa pele? Ela tem uma tendência a escurecer, né, ter manchas. Então, assim, você vê que não fui eu que mudei por mim mesma, foi uma questão ambiental, né. O sol quando bate, ele clareia o cabelo, né. Eh, Aí a gente tem outros fatores, então temos fatores, por exemplo, ligados à poluição, eh, fatores ligado a drogas. Então, se eu sou fumante, né, se eu bebo muito, essas drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, elas têm, eh, questões muito prejudiciais, né, elas causam, prejuízos ao nosso organismo, logo podendo também a desenvolver um câncer. Lembrando que vírus também, né, por exemplo, quem aqui foi vacinado contra o HPV? Me mostra aí, levanta a mão aí. HPV. HPV, as meninas foram, eh eh, principalmente as meninas, né, teve um período que as meninas foram, mas os meninos principalmente, ó. Ótimo, já tá aparecendo aqui, ó, Gustavo falou que ele foi vacinado, Júlia também. Isso aí, bacana. Lembrando que se você menino ainda não foi vacinado, é importante que você se vacine. Por quê? Porque, depois da a partir da vida sexual, o homem, ele pode ser o transmissor desse vírus para a menina. E o que que é esse vírus? É o papiloma vírus, que é o HPV, né, não é HIV, é HPV. É um vírus que causa câncer aonde? Quem sabe? O pessoal que foi vacinado. Você sabe por que que você tomou essa vacina? Não, ninguém sabe? Tomaram vacina e não perguntaram para que era não? Câncer de próstata, né não, Gustavo? Isso aí, Leandro, câncer no colo do útero. Muito bem. Agora já sabe, né, Gustavo? Então, por quê? Porque na vida sexual, o homem, ele, no caso, ele é o transmissor, ele pode transmitir esse vírus para a mulher. Então, por isso que os homens passaram a ser vacinados. Antes era só a mulher, né? Então tem que ser os 2 serem vacinados, ok? Então tá bom. E aí, a gente parte agora para a página 57 falando de parede celular. Desculpa, é a 57 ainda, né, mas embaixo tem a parede celular. A parede celular, por exemplo, ela não é, de todos os tipos de células. Então, qual célula que não tem parede celular? A gente estudou os tipos de célula, qual célula não tem parede celular? Isso aí, Gustavo, animal, obrigada. Logo, as outras células vão ter. Então, ó, a célula, por exemplo, vegetal vai ter parede celular, a célula bacteriana, a célula de um fungo vai ter parede celular. E qual que é a função dessa parede celular? Ela tem a função principal, gente, é a proteção, né? Proteção e ela dá também a forma da célula vegetal ou, né, bacteriana ou fúngica. E a parte química dela, ela varia então, por que que a célula vegetal, né, tem uma parede celular, a bacteriana tem outra, e a fúngica tem outra? Porque elas são feitas de composições diferentes, tá. Por exemplo, a parede celular vegetal, a a composição dela é a celulose, a gente viu que a celulose é um polissacarídeo, né, que é aquele que confere a proteção à célula vegetal. E, aí a parede celular vegetal, ela tem 3 camadas, tá, a lamela média, a parede primária e a parede secundária. Então é como se fosse, já comeu aquele docinho folheado? Né, ele não tem estratos, então ela é estratificada, tá. Esses estratos, a primeira camada dela, que a gente chama de lamela média,
Ela é formada, então, de, um tipo de carboidrato chamado pectina. E, essa pectina, ela tem a função tipo de um cimento que vai aderir um tijolo ao outro, né, então esse cimento que ela produz, a pectina, é para conferir a aderência entre as células vegetal. A parede primária seria a parede intermediária, né, que ela está mais, no centro, e ela é feita de uma estrutura que ela é mais fina e flexível, então ali tem células mais jovens, você vê que a parede média, né, ela é mais externa e ela tem essa 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 função de aderência, né. A parede primária, ela é ela então bem mais fina, né, flexível, é feita de células jovens e ela tem, mesma quantidade, né, de celulose também. E a gente chama também tem uma outro tipo de celulose que é a hemicelulose e também de pectina. Então tem esse carboidrato, esses, né, tipos de carboidratos. A parede secundária, essa parede secundária ela é bem resistente, né, ela é formada depois da parede primária, e ela também tem bastante quantidade de celulose, e tem uma substância chamada lignina. A lignina, ela dá bastante rigidez. Então existem vários tecidos vegetal que tem essa composição aí de lignina. A lignina então é que vai dar a firmeza, né. E nessa parede é onde estão os vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva, eu queria que você pensasse que é para a planta, é como se fosse os nossos vasos sanguíneos. Os vasos condutores de seiva, as paredes deles, são constituídas dessa substância chamada lignina, que garante a resistência e ajuda na sustentação do vegetal também. Tem uma função secundária, né, de sustentação do vegetal. E outra substância é a suberina. A suberina é é aquela que vai dar a resistência também. Então só para você ter ideia, o que um tecido vegetal que é feito de suberina é a rolha. A rolha, por exemplo, das bebidas, né, do vinho. Então aquela rolha que não é de plástico, obviamente, né, porque hoje as rolhas a maioria são de plástico, mas aquele material ali é rico em suberina, é rico em suber. É um tecido vegetal que vai garantir a proteção desse vegetal. Então essa parede secundária, ela é constituída disso. Então tá onde, né, nas cascas das árvores, então essa rolha, esse tecido que a rolha é feita, é o suber, esse tecido ele garante então essa, resistência, né, essa proteção ao vegetal. Esse material é chamado de cortiça, tá. E aí, essas células são células, praticamente mortas, né, são células que não vão crescer, que não vão se desenvolver. Então tá aí, encerramos a parede celular, vegetal. Vamos para a parede celular, bacteriana? Alguém tem alguma dúvida sobre a parede vegetal? Sinaliza aí no chat. Não? Então tá bom. Qualquer coisa pode escrevendo aí que daqui a pouco eu leio. Na página 58, tá falando da parede celular bacteriana. Eh, Aqui ele está avaliando 2 tipos de células bacterianas, que são as gram-positivas e são as gram-negativas. Eh, de que é feita a parede celular bacteriana? É de um polímero, né, um açúcar. Quando fala polímero, é uma molécula grande, é tipo o trem, né, o trem, se eu olhar para ele, eu posso considerar que ele seja um polímero, porque ele é feito de quê? Pequenas subunidades. Então cada vagãozinho é uma subunidade que vai formar um trem, não é? Ele não é inteiriço, ele é encaixado, né. E aí então um polímero seria isso. Então, do que é feita a parede celular bacteriana? Ela é feita dessa substância chamada peptidoglicanos, que é uma rede, né, um trenzão cheio de subunidades chamado de polímeros de açúcar.
e que são ligados a proteínas, nada diferente daquela parede celular que a gente estudou, né, que é de eh lipoproteínas, né, e carboidratos. E a função também, mais uma vez, né, ó, além de dar forma, é causar também, uma certa proteção a essa célula. E outra questão é impedir, por exemplo, que a célula, ela se estoure num meio hipotônico. Então, que entre água, por exemplo, e cause a lise dessa célula. Então a forma da parede celular bacteriana, ela tem a função de proteção dessa célula da bactéria e também confere ali uma certa resistência para impedir que essa célula estoure. E aí a composição, ela foi estudada, né, por um cientista chamado Hans Christian Gram, e aí olha esse finalzinho desse nome dele, né, Gram, que aí ele classificou as bactérias em gram negativa e gram positiva. A gram positiva, ela tem uma parede mais simples e ela tem grande quantidade desse polímero aí, o peptidoglicano. A gram negativa, ela tem menos peptidoglicanos e ela é mais complexa. Para você ter ideia, a gram negativa, ela é uma bactéria que são as piores, né, são as mais agressivas. Então, que por que que é importante a gente estudar isso? Ela tem grande importância na medicina, porque a gente sabe que lembrando que, gente, a maior parte das bactérias são benéficas para a gente, tá? Elas trazem, então, benefícios, elas têm um papel incrível na ecologia, elas têm um papel na medicina também, porque graças a bactérias a gente consegue produzir insulina, hoje em grande escala, a gente vai falar isso mais adiante, mas é só para a gente acabar com aquela ideia de que todas as bactérias são bicho-papões, né, e não é não, bactéria é benéfica pra caramba. Então elas são usadas na alimentação, são usadas na produção de medicamentos, na ecologia, só para vocês terem uma ideia, se não existissem bactérias, a gente não estaria aqui, porque elas são responsáveis pela decomposição dos cadáveres. Quando eu falo cadáver, eu estou falando de bicho de qualquer tipo de bicho, né, de planta, de própria bactéria, de fungo. Então tudo aquilo que encerrou seu ciclo de vida, ele é feito de matéria. A matéria vai precisar ser reciclada. Sendo assim, essa reciclagem o que que é reciclagem? Eu transformar uma coisa que é complexa numa mais simples. Para quê? Para que a natureza possa, eh, remontar. É como se a gente fosse um quebra-cabeça, a bactéria desmanchasse o nosso quebra-cabeça e cada pedacinho desse quebra-cabeça fosse usado para ser montado um outro quebra-cabeça em um outro lugar. Então esse papel das bactérias, ele é incrível e ele é de grande importância. Bactéria e fungo que faz esse papel. Mas, por outro lado, a gente estuda bastante as bactérias para quê? Para que a gente possa, eh estudar as formas que elas causam infecções. A gente tem bactérias que causam inúmeras infecções na gente, então tem tuberculose, tem pneumonia, tem sífilis, ok, tétano. E aí, a gente estuda essas bactérias para a gente entender qual é o mecanismo de ação em cada umas, para que a gente possa usar aquilo que vai intervir nessa infecção bacteriana, né, na proliferação aí delas e consequentemente nesse prejuízo que elas podem causar na gente. Então, por exemplo, quem tem infecção bacteriana, toma o quê? Que tipo de medicamento é usado para combater infecção bacteriana? Escreve no chat para eu ver se você tá ligado na situação. Dormiram, gente? Acorda aí. Isso aí, Arthurzinho. Arthurzinho arrasando em todas, né. Antibiótico, muito bem. E, gente, vocês acham que existe só um tipo de antibiótico? Tipo assim: "Ah, é infecção bacteriana, toma esse antibiótico aí". Não, isso aí são vários, né.
São vários tipos de antibiótico, a gente tem dos mais simples e dos mais complexos. Então imagine que Caroline aqui, ó, que está na sala, presente na sala, ela tem algum tipo de infecção bacteriana e ela precisa de tomar remédio. Você acha que o médico vai passar para ela um antibiótico mais simples ou um antibiótico mais complexo, aqueles mais potentes? O que vocês acham? Escreve aí para eu saber. Um antibiótico mais simples ou um mais complexo? O mais potente, João? Por que o mais potente, João? Colabora aí com a gente. Fala aí, dê sua opinião. Não achei, porque Hum, o mais potente seria mais eficaz, não? mais eficaz? Vocês concordam com o João? Mais simples ou mais potente? Pode falar, gente, sem medo de errar. A gente tem que construir aqui exatamente esse raciocínio. Todo mundo aqui na sala já foi ao médico algum dia, porque estava com febre, estava com a garganta, inflamada, ou sei lá, teve uma infecção de urina ou de estômago, aí foi ao hospital. Aí o médico passou antibiótico. A minha pergunta é: você acha que ele passou um antibiótico mais simples ou mais potente, o mais complexo? O Arthur tá falando aqui que acha que começa pelo mais simples. Por qual motivo, Arthur? Ajuda o Arthur aí, gente. Vamos participar. Ó, então o Leandro mencionou aqui, ó. Porque, tipo, se o simples não fizer efeito, passa para o complexo. Leandro, você matou. Matou a charada. É exatamente isso. Se Arthurzinho respondeu, pensou, ao responder o simples e pensou da mesma forma, tá certo também. Se vocês pensaram que começa pelos mais simples. João, entende que você sabe que existem bactérias resistentes, não é? Superbactérias? Então existem superbactérias. Inclusive, na próxima aula de amanhã, vamos ver aqui alguém aqui que quase não participa. Eu já vou passar aqui umas atividades. Vamos lá. Sofia. Sofia tá aí? Tá me ouvindo? Ih, Sofia foi dormir, hein? Ah, Sofia tá acordada. Sofia, pode falar pra gente amanhã sobre superbactérias? Pode ser? Então tá bom. Beleza. Então vou escrever aqui para você lembrar, tá? Faz uma pesquisa, o que que é superbactérias, por que que elas são importantes serem estudadas, e amanhã você compartilha com a gente, tá bom? Não precisa ser muito complexo não, pode ser mais simples que a gente vai complementando, né, mas é importante você pesquisar, você procurar saber sobre essas formas, né, por que que se chama superbactérias, né, o que que elas têm de diferente, por que que elas são tão perigosas, por que que o humano tem que estudar tanto elas, né, tá bom? Então tá bom, e amanhã a gente fala mais um pouquinho. E aí galera, ô João, só pra gente encerrar esse raciocínio, eh, porque eu tenho que começar de um antibiótico mais simples para que, se ele não fizer efeito, eu possa passar por um que tem uma escala mais alta em complexidade. Eu não posso já de cara passar o primeiro, porque pode acontecer problemas de resistência. E aí a Sofia vai falar amanhã melhor sobre isso, porque é a pesquisa dela, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. E aí, o médico, dependendo do tipo de sintoma que você tiver, ele vai avaliar, ele vai analisar se ele passa para você um antibiótico que é, por exemplo, para matar gram positiva ou se é para matar gram negativa.
Isso aí. Qual o nome se como que faz para conhecer a bactéria, Arthur? Você tem ideia? Alguém tem ideia como que faz para conhecer o tipo de bactéria que está causando prejuízo a você? Biópsia? É, a biópsia seria sintomas? É, o João acertou quando ele falou de exame, é que a biópsia é um exame, né. Então não é só pela análise dos sintomas. Também, Gustavo, o médico ele pressupõe que seja, né, que está causando aquela infecção ali, ele já estudou, ele sabe mais ou menos qual tipo de bactéria que causa aquilo ali, e aí ele já avalia. Mas é por um exame, João, e não necessariamente é uma biópsia, porque a biópsia, ela tira o seu tecido para analisar, né. E para mim não precisa ser um tecido exclusivamente, né. Eu tiro uma amostra do quê? Por exemplo, ó, tô com infecção de urina, né, dói para fazer xixi. Aí eu vou lá e coleto a urina, levo para o laboratório, né, o laboratório ele faz uma análise para entender a bactéria que está ali. Alguém aqui na sala já fez um exame chamado cultura? Quem aqui já fez um exame chamado cultura? Escreve aí para mim. O pessoal que está acordado escreve, o pessoal que está dormindo também escreve. Escreve em sonho. Nunca fez não? O restante da galera nunca fez, gente, credo, um exame chamado cultura. Tem cultura de sangue, tem cultura de urina, né. Que é isso, cultura? Você cultiva a bactéria, para você entender qual é. Então aqui, ó, por exemplo, na página 58, tá falando, né, ó, no primeiro terceiro parágrafo, na segunda linha do terceiro parágrafo, está falando assim: "As bactérias gram-positivas, por exemplo, são mais sensíveis à penicilina". Então penicilina, alguém já tomou penicilina aí? A penicilina, ela tem várias, gerações, né, e uma delas é aquela abençoada benzetacil. Alguém já tomou benzetacil aqui? Eu tenho trauma de infância disso, tá. Desesperador. Pensa numa injeção dolorida, gente. Ela quase aleja a gente. Já muitas, Júlia? Tá doido, então você era igual a mim então. Quando eu era criança eu tomava inúmeras bezetacil. E antigamente eles passavam a bezetacil muito fácil, tá, gente. Qualquer infecção de garganta era bezetacil. É, tem trauma também, né, Leandro? Isso aí. Não é fácil não, gente, a vida de quem toma bezetacil aí, pelo amor de Deus. E aí, essa penicilina, ela é um achado para a humanidade, ela foi maravilhosa, porque você imagina, né, quantas pessoas morreram de infecções bacterianas no passado, e hoje você já, assim, tem ainda pessoas que morrem, mas com a intervenção de antibiótico isso é maravilhoso, né. Então, essa gram positiva, você vê que ela é de boa, assim, ela é mais tranquila em relação comparada à gram negativa, por quê? Porque se eu aplicar uma penicilina, ela já não vai suportar, né. Eh, e ele já em contrapartida, a gram negativa, ela já tem, né, ela não tem tanto, ela tem tanta, não é resistente a ação, né, ela não sofre com a ação da penicilina. E aí são sintomas, né, mais graves. Então, tudo isso por quê? Por causa dessa composição, né, então a parede celular gram positiva, ela é cheia, né, de peptidoglicano, ela tem, grande quantidade, e, por outro lado, a gram negativa, ela vai ter o quê? Menos peptidoglicano, né, menos, esse polissacarídeo, esse polímero, né, de açúcar, e em contrapartida ela tem uma grande quantidade, ela é muito mais complexa, né.
dando aí um caráter mais periculoso a quem tem infecções por gram negativa. Agora, se o médico não sabe qual é, né, ele passa um antibiótico mais forte, esse antibiótico a gente chama de largo espectro, que ele vai tanto matar gram positiva quanto gram negativa. E aí você faz exames, né, pelo laboratório é possível fazer. Então, se ele faz você já fez um exame chamado cultura, eles cultivam a bactéria que está ali na sua urina, e eles vão pingando reagentes para entender qual tipo de bactéria que é, e aí ele passa o antibiótico correto. Tá bom? Se houver, por exemplo, rejeição, né, se você está tomando um antibiótico e houver rejeição. Agora, galera, uma coisa eu vou deixar que Sofia fale na próxima aula, na aula de amanhã, porque, existem formas, existem, procedimentos para você tomar corretamente o antibiótico. Não vou dar o spoiler agora não, mas é importante que você saiba disso. As pessoas, elas tomam antibiótico de forma errada, e isso causa uma treta, pensa numa treta, uma treta daquelas pesadas, sabe. E a gente tem que ter muito cuidado, mas é isso aí, eu não vou dar o spoiler agora, eu vou deixar Sofia falar e amanhã a gente fala mais coisas sobre esse assunto aí da bactéria, das superbactérias, né, que Sofia vai falar. E aí a gente tem a parede celular fúngica também, tá. Essa parede celular fúngica, que é dos fungos, ela é o quê? Ela é mais complexa também, e ela é feita também de um açúcar chamado quitina, tá, que também é um polissacarídeo, ele é parecido um pouquinho com a celulose. E o que diferencia é porque ele tem comparado à celulose, é porque ele tem em sua composição o nitrogênio, e aí faz com que a celulose seja celulose e a quitina seja quitina, né. E aí, ela também tem, níveis de carboidratos e de proteínas nessa parede celular do fungo. E qual que é a função, né, dessa quina? Ela tem a função também de manter o formato e de, proteger o fungo, fisicamente, e também ajudar nesse controle de entrada de substâncias, né, de água e de sais nesse fungo, ok? Galera, sobre parede celular, fúngica, bacteriana, ou vegetal, dúvidas? O Arthurzinho já falou alguma coisa aqui, que o antibiótico sem o medicamento pode levar à obesidade? É porque geralmente, o Arthur, o antibiótico ele tem em sua composição açúcar, né. E aí, dependendo se a pessoa está sempre tomando, né, pode ter essa questão aí de engordar. Mas quando você fala sem o medicamento, você quer falar do quê? Que o antibiótico é um medicamento. De repente você está falando de vitaminas? Que geralmente quando passa antibiótico, passa vitaminas associadas, né, sem autorização. É porque, assim, receita. Na verdade, Arthur, o principal motivo da gente não consumir antibiótico sem prescrição médica, ele tá ligado a isso que Sofia vai pesquisar e vai falar pra gente amanhã, que é a produção de superbactérias. Então, assim, a gente não deve consumir nenhum tipo de antibiótico, nem nenhum tipo de remédio sem receituário médico, né. Entendi. Mas acontece também, ô Arthur, no passado as pessoas consumiam muito antibiótico, e aí falava que o antibiótico fazia mal para os dentes, né. "Ah, se faz mal para os dentes", né. E aí no final das contas a gente percebe que por quê? Porque na composição dele tem açúcar, e aí a criança tomava e não tinha uma boa higienização bucal, quer dizer, não escovava dente, né, usava fio dental. Aí no final das contas a gente sabe que realmente vai trazer prejuízos aí, não é só por causa do antibiótico, é por causa da má higienização, beleza?
Amores, vamos lá para a correção aqui dos exercícios? Eu vou focar então nas discursivas e as objetivas qualquer coisa, eu vou e passo em formulário para vocês, tá? E aí a gente discute na próxima aula para ver a dúvida de vocês, só para a gente ganhar tempo, tá bom? Porque daqui a pouco a nossa aula vai cair. Na página 59 eu já corrigi, tá, né? A 60, aqui, por exemplo, está falando que a imagem, a número 4, na imagem está representando um macrófago. Aí é para você identificar os processos de transporte em massa, explicando a importância do tipo de transporte e o desempenho da função do macrófago. Então, por exemplo, na 1, né, a 1 é o quê? Fagocitose. Né, aí então esse grande aí parecendo um saco, né, a ponta desse saco aí, a um seria um processo chamado fagocitose. A 2 seria a fusão do lisossomo, que é aquela vesícula, né, aquela, organela citoplasmática, que é responsável por fazer a limpeza, né, que eu brinquei lá, falei que são os garis da célula. Então a 2 seria a fusão dos lisossomos com a vesícula da membrana formada na fagocitose. Então é um processo, né. E o 3, o que que é? É a exocitose. A exocitose é aquilo que vai eliminar, ok? Então, por meio da fagocitose, né, faz a digestão, o macrófago, ele engloba esses, corpos estranhos, fazendo o quê? A digestão e depois o quê? A eliminação. A eliminação é chamada de exocitose. Dúvidas nessa 4? Vocês tiveram dificuldade em responder essa 4? Sim ou não? Responde no chat para a gente otimizar o tempo. Tá ok, né? Então tá bom. Vou passar aqui, qualquer coisa sinaliza aí que eu volto. A 5 tá falando assim: "Que tipo de especialização da membrana possibilita a realização de absorção, né, dos nutrientes no intestino?". Qual é o nome? É um nomezinho só. Escreve aí para eu saber. O Enem eu disse que ama cobrar esse assunto aqui, hein. Qual Qual é a função, né, qual a especialização da membrana que está ligada à absorção de nutrientes, gente? Cadê a resposta? Travou aí, gente? Dormiram? Não, não é permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é uma característica da membrana. O que a gente está falando aqui agora é de especialização. A célula do intestino, todas as nossas células têm permeabilidade seletiva, Maria, mas a especialização, nem todas são especializadas a fazer a mesma coisa. As células do intestino são especializadas a fazer absorção. Por quê? Porque elas possuem o quê? As Vocês estão com o livro, gente? E aí, qual a resposta dessa então? 5, página 60. Não? Pelo amor de Deus, eu acho que vocês estão tudo dormindo ainda. Ah, agora apareceu, beleza. Seria, microvilosidades, Arthur. Macro não, micro. O Enem ama cobrar microvilosidades, hein, então atentem-se a isso. Ah, tá, beleza. Mas você escreveu certo no livro então, né, que é o que importa. Microvilosidades. E importa escrever certo também, né, nos exercícios. Beleza. A 6 tá falando de placas de cultura, a gente fala um pouquinho disso agora, né. Eh, Utilizadas então para poder reconhecimento do glicocálix. Aí tá falando que na placa A, as células crescem até preencherem os espaços. E na placa B,
elas continuam a crescer mesmo após preencherem todos os espaços. Na A cresce, só preencheu aquele espaço e acabou. Na B, elas estão sobressaindo, sobrepondo uma outra. Em qual das 2 placas é possível identificar uma falha no glicocálix, na A ou na B? Responde aí no chat para eu ver. Na B, isso aí, Gustavo. Isso aí. Por quê? Porque o papel do glicocális é reconhecimento entre as células, né. Então tem uma alteração ali, porque na letra B, elas continuaram se multiplicando, mesmo, né, cobrindo toda a extensão da placa. Então não há nesse caso aqui o quê? Reconhecimento celular. Então é uma falha do glicocálix, tudo bem? Vamos para B? Explica a relação entre a falha da função do glicocálix e o desenvolvimento do tumores. Aqui, então, a gente falou um pouquinho disso no início da aula, né? Como ele tem o reconhecimento por contato, ele impede esse tipo de multiplicação que aconteceu aqui. Então, inibe o crescimento. Logo, o papel do glicocálix está interligado a reconhecimento celular para impedir exatamente essa multiplicação desordenada. O que que é o tumor? Uma multiplicação desordenada de células. Então, quando o glicocálix está atuando ali, a gente não tem essa questão, esses problemas voltados para, ocorre o quê? Uma inibição, né, do crescimento celular, eh, desordenado. Reconhecimento tem que ter, né, mas é desordenado. Aqui na página 60 ainda está falando um pouquinho sobre o tamanho das células, né. Olha que legal, as células, dos animais dos seres vivos menores, elas são maiores. Então, por exemplo, a célula de uma bactéria, ela acaba sendo, né, ela é de um ser unicelular, ela é maior. E aí, se você pensar na célula de um elefante, né, o elefante tem milhares de células e essas células são menores, né, isso é muito interessante de observar. Eh, por quê? Porque essas células menores, elas têm reconhecimento, exatamente, que impede o aumento do tamanho, né, e também, dependendo, né, o aumento dessa multiplicação. Isso aí, Arthur. Beleza. Na página 61, tá mostrando então aí as perguntas, né. Na 1, o que que vocês responderam? Pra gente ganhar tempo aqui, que falta 5 minutinhos para encerrar nossa aula. Letra E? Não é não. Comum. Que é que tá pedindo organela ou estrutura. Comum. É a letra D, né. D de doido, isso aí. A 2, que vocês marcaram? 2, isso aí. A 2 é D também, tá bom? Então 2D. E a 3? Não, 3 aqui é letra D também. É teoria celular. E a 4? Não, a 4 é D também. Porque tá pedindo aqui, encontrado tanto em bactéria quanto em protozoário. Protozoário não vai ter o nucleóide. É, letra D também. E a 5? Isso, a 5, ela tem, ó, a primeira é verdadeira, a outra é falsa, a terceira é falsa, a quarta é falsa e a última é verdadeira. Ficou nessa sequência aí que eu escrevi.
As das extremidades são verdadeiras e as do meio são falsas. Dúvidas em alguma delas aí, pra gente esclarecer? Qualquer coisa escreve aí que eu vou lá no portal e comento. A 6, que vocês marcaram? A 6 também é verdadeira ou falsa, né? Então, ó, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira e a última é verdadeira. Não ficou nessa sequência aqui. A 6 verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Veja se tem dúvidas. A 7, o que vocês marcaram? Isso aí, acertou. Letra A. E a 8? Letra B, acertou também, isso aí. Show. E a 9? Isso aí, 9 é letra A, beleza. E a 10? Isso, letra A também, ótimo. E a 11? Letra A também, ótimo. E a 12? Letra A também, ótimo, excelente. Vamos ver se dá tempo da gente corrigir todas elas aqui. E a 13? Isso aí, Arthurzinho, letra E, ótimo. E a 14? A 14 é discursiva, né? É, 14 é discursiva. Tá falando então, eu não sei se vai dar tempo, acho que não vai dar tempo não, vai cair a nossa aula.